A paz do Senhor, meus irmãos. Continuando no nosso projeto de leitura de toda a Bíblia neste ano de 2025, hoje no dia 6 de janeiro, temos os capítulos 21 a 24 de Gênesis para serem lidos. Vamos aos resumos dos capítulos. Capítulo 21, temos o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Nós vemos que logo que Isaac nasceu, os conflitos familiares que já existiam anteriormente por conta de Ismael, que era o filho da serva egípcia de Sara, chamada Agar, eles se intensificaram. Nós vemos nesse capítulo que Sara fala com Abraão para despedir Agar e Ismael, porque ela não queria que Ismael herdasse a herança de Abraão. Ela queria que essa herança ficasse toda para o filho Isaac, que era o filho da promessa. E Abraão inicialmente a contragosto, mas Deus diz para ele seguir essa petição de Sara, e assim ele faz. E Deus promete a Abraão que o filho daquela serva também seria uma grande nação, porque era semente de Abraão. Então, nesse capítulo 21, Agar e o seu filho são despedidos. E aqui, essa ruptura familiar ali de Abraão com seu filho Ismael é um tanto quanto dramática, porque Agar e o seu filho são despedidas com pão e um odre de água. E eles vão andando errantes pelo deserto de Berseba. Então veja que uma mãe e seu filho andando pelo deserto com apenas um odre de água e um pão, era evidente que essa trajetória tinha tudo para ser mal sucedida e terminar numa tragédia. Porém, o anjo de Deus aparece a Agar e anima Agar ali naquele deserto onde ela estava chorando diante daquela situação, das circunstâncias que a estavam acometendo. E ali havia um poço, e ela encheu o odre e deu de beber ao jovem Ismael, e Deus foi com ele. Ele cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Lá na frente nós veremos que Ismael estava presente no sepultamento de Abraão. Então, de certa forma, a gente não sabe exatamente como foi essa relação, mas havia ali talvez uma proximidade que pode ser que tenha acontecido anos mais tarde ou depois até do falecimento de Sara, mas a gente tem aqui essa menção mais à frente sobre o falecimento de Abraão, e a Bíblia registra que no momento do sepultamento Ismael estava presente juntamente com Isaac. Então aqui ainda no capítulo 22, aliás, ainda no capítulo 21, nós temos o pacto que Abimeleque fez com Abraão. Então, Abimeleque reconheceu que Deus era com Abraão e fez um pacto com ele para que ambos convivessem ali sem entrar em nenhum tipo de conflito, e que Abraão fizesse beneficência a Abimeleque. E é interessante também o final desse capítulo, que diz que Abraão plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus Eterno. Peregrinou Abraão nas terras dos filisteus, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. E assim a gente finaliza o capítulo 21 e vai ao capítulo 22, que é o ponto culminante da história de Abraão, que é justamente o momento em que Deus lhe pede que sacrifique o seu filho Isaac. Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. E esse texto é categórico ao dizer que essa aprovação veio de Deus. Abraão sai para ir à terra de Moriá, porque era lá onde deveria ser feito o sacrifício, e ele leva 2 servos juntamente com ele e Isaac. Porém, esses servos eles ficam em um determinado local e prosseguem Abraão e Isaac. E o versículo 6 diz que Isaac estava levando a lenha do holocausto, e eles foram ambos juntos. E Isaac faz uma pergunta para Abraão: onde está o cordeiro
para o holocausto. Ele viu o fogo, viu a lenha, mas não viu o cordeiro, e perguntou ao seu pai. E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim ambos caminharam juntos. E vejo que nessa idade aqui, Isaac já era jovem, ele poderia ter resistido àquele plano de Abraão de sacrificá-lo. E eles foram até o lugar que Deus designara a Abraão, e Abraão edificou um altar, pôs a lenha em ordem e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então Isaac concordou em ser sacrificado. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, a gente tem um registro sobre esse episódio, porque Deus disse para Abraão que em Isaac seria chamada a descendência dele. E Abraão teve fé para crer que mesmo que Isaac fosse sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitar Isaac e cumprir a promessa que tinha dito que em Isaac seria chamada descendência. E vejam também que um ponto importante, que nesse momento aqui, Abraão já havia despedido Ismael. Então Isaac era o único filho que Abraão tinha naquele momento que pudesse lhe dar uma descendência e fazer cumprir a promessa que Deus lhe tinha feito de que faria dele uma grande nação. Então Abraão creu, mesmo diante da possibilidade de ter de matar o seu filho, ele continuou crendo que Deus era poderoso para cumprir a promessa que tinha feito. No momento que ele vai sacrificar Isaac, um anjo do Senhor brada do céu, dizendo: Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão não negou a Deus o teu único filho. E havia ali um cordeiro para o holocausto, um carneiro, e Abraão ofereceu esse carneiro no lugar do seu filho e chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Então Jeová Jirê, o Deus que provê, aqui nesse capítulo de número 22. E logo que Abraão sai dali e retorna, nós vemos que ele habitou na terra de Berseba. Foi para lá, para essa região onde ele havia plantado aquele bosque, onde ele havia invocado o nome do Senhor, e habitou ali nesta terra. Aqui no final do capítulo 22, a gente ainda tem algumas questões genealógicas da família de Abraão para fazer uma conexão com Rebeca, né? Aqui na narrativa a gente vê que Rebeca era neta do irmão de Abraão. O capítulo 23 fala sobre a morte de Sara. Então Sara viveu 127 anos e ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Então essa região aqui de Kiriat Arba, região de Hebron, aparece depois na narrativa do Êxodo, porque é justamente uma terra que será dada a Caleb. Porém aqui na narrativa de Gênesis a gente vê que Sara morre nesse local chamado Hebron, e Abraão compra ali naquela região um campo, uma cova de Macpela, que tinha no campo de Efron. E Abraão comprou esse campo por 400 ciclos de prata, fez ali um sepultamento de Sara nessa cova. Então aquele território lhe foi confirmado em possessão a Abraão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam e saíam pela porta da cidade. Então esse campo ali de Efron e essa sepultura em Macpela foram comprados por Abraão, e Sara foi sepultada ali. Na sequência da narrativa nós veremos que outros patriarcas também foram sepultados nessa mesma cova, nesse mesmo campo. Por último, capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Então Abraão já estava bem idoso, e aqui ele não quer que Isaac se case com uma das moças ali do território onde ele estava peregrinando, na terra de Canaã. Ele pede para que um servo da sua casa, o mais velho, que tinha o governo sobre tudo,
lhe jurasse que iria até a terra dos seus irmãos, da sua família, e buscaria uma esposa de lá para o seu filho Isaque. E esse servo vai até lá com 10 camelos, ele leva riquezas, presentes e tal, faz essa grande viagem, e ele chega ali naquele local onde estava a família de Abraão, que era justamente na Mesopotâmia, e lá ele encontra Rebeca. Capítulo 24 narra esse encontro que ele tem com Rebeca, como que ela dá de beber ao servo de Abraão e também tira água para os camelos. A Bíblia diz que ela era bonita, era formosa à vista, e ela era filha de Betuel, filho de Milca, que tinha sido gerada a partir do irmão de Abraão, Naor. Então Abraão tinha 2 irmãos, Arã e Naor, e esse Naor teve um filho chamado Betuel, e esse Betuel, que era sobrinho de Abraão, teve uma filha chamada Rebeca. O servo de Abraão encontrou Rebeca ali naquele território dos seus familiares e fez uma proposta para ela de que ela fosse juntamente com ele para ser esposa de Isaque. Então veja que Rebeca, ela aceita ir até o território de Canaã para se casar com Isaque, sem nem mesmo nunca ter visto Isaque. E aqui está narrado um costume da antiguidade, não apenas de casamento entre famílias, mas também de casamento entre pessoas que nem se conheciam. Então a Bíblia narra esse episódio aqui, e nós vemos que eles se encontram, e ali temos um episódio de um amor à primeira vista entre Isaque e Rebeca. E aqui nesse capítulo 24 também nós temos uma menção a Labão, irmão de Rebeca. Esse Labão, ele aparece na história mais adiante, enganando Jacó, quando Jacó também vai até esse território dos familiares de Abraão para buscar para si uma esposa. Então o filho de Rebeca vai até esse território, e o irmão de Rebeca recebe Jacó ali, e ele tem uma astúcia ali para enganar Jacó e para que Jacó fique trabalhando para ele. E nessa época aqui do livro da história de Rebeca e do servo de Abraão, a gente percebe que esse Labão já estava bem interessado em riquezas, bens materiais, porque a Bíblia fala que quando ele viu os pendentes e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, ele disse: "Entra bendito do Senhor, porque está fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos." Labão ficou muito impressionado com as riquezas que foram dadas para sua irmã, e a partir dessa visão ali das coisas que ela havia recebido, ele já tem toda uma hospitalidade, mas o texto meio que deixa nas entrelinhas que essa hospitalidade também foi influenciada pelas riquezas que estavam sendo dados ali, os presentes que haviam sido levados por esse servo de Abraão. E esse capítulo é interessante que Rebeca, apesar de o servo de Abraão ter ido até ali com essa missão, esse juramento que ele tinha feito para Abraão de que iria procurar uma esposa para o seu filho, não era uma imposição ou um arranjo entre famílias que excluíssem a vontade de Rebeca, porque a Bíblia diz que ela concordou em ir. O seu irmão e seu pai, eles perguntaram para ela se ela queria ir ou não, e ela disse que queria ir com aquele servo, né? Então está aqui no versículo 58, chamaram Rebeca e disseram: "Irás tu com este varão?" E ela respondeu: "Irei." Então foi uma decisão de Rebeca acompanhar o servo de Abraão e ir naquela viagem com o intuito de se casar com Isaque. O final do capítulo termina justamente com isso, e veja que o versículo 63 diz que Isaque saiu para orar no campo à tarde. Então Isaque estava orando lá no campo de tarde, e de repente ele avista a caravana dos camelos, e ele percebe que o servo do seu pai está retornando, e nessa comitiva estava Rebeca, que seria sua esposa.
E o versículo 67, que finaliza o capítulo 24, diz que Isaac levou Rebeca para a tenda que era da sua mãe. E nessa época que Sara já havia falecido e Isaac estava muito triste porque ele perdera sua mãe. Então, com a chegada de Rebeca, Isaac ficou consolado. A gente vai ver na leitura de amanhã que Rebeca era estéril, mas isso já é história para o dia 7 de janeiro. Então acompanhe amanhã no próximo grupo de 4 capítulos que leremos no dia 7. E se você está acompanhando a leitura de toda a Bíblia conosco, já chame mais alguém para ler, curta esse vídeo, segue o canal para não perder nenhum resumo que estamos fazendo de todos os capítulos que estamos lendo. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.